A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à primeira live do Festival Literário da Estante Virtual. Esse é o nosso primeiro festival, então estamos muito felizes, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós receberemos o Aldre Anunciação, a gente vai falar sobre Jorge Amado e especificamente sobre o Nordeste, sob o olhar de Jorge Amado. Então eu vou esperar o Aldre entrar aqui, mas por enquanto vou aproveitar que a galera está entrando para avisar que essa é a nossa primeira live do Festival Literário da Estante Virtual. Ele vai rolar durante o mês de agosto, então a gente vai ter muita coisa bacana. A programação está disponível nas nossas redes. Confiram que vale muito a pena. Deixa eu ver se o Aldo já está por aqui. Ainda não. Tá entrando aí, espero que vocês estejam bem. A gente está muito feliz, essa é a nossa primeira live do evento. E, enfim, muitas coisas legais para conversar. A gente vai falar sobre Jorge Amado, como eu disse, para quem está entrando agora, sobre o Nordeste na obra de Jorge Amado, ele que faria 108 anos na próxima segunda-feira, no dia 10 de agosto. Enfim, muita coisa para conversar com o Aldre. Ele deve estar entrando aí, daqui a pouquinho a gente está com ele. Mas aproveitem para entrar, fiquem à vontade, que na próxima hora a gente vai falar sobre literatura, sobre Jorge Amado, sobre Brasil, sobre muita coisa bacana. Ah, agora eu vi o Aldre aqui. Opa! Ei, olá! E aí? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe nesse horário, 6 horas, que é bem o 6 horário da horas. transição, Sim. que a gente Tipo, nunca boa sabe noite. exatamente o que é. Tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Tudo certo. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer recebê-lo aqui na nossa estreia dupla. Primeiro que é a primeira live do festival e é o nosso primeiro festival literário. Então, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente para falar sobre Jorge Amado, sobre literatura, sobre muita coisa. Obrigada. O prazer é meu por estar abrindo esse festival, tão importante para a gente, né? Assim, esse espaço virtual que a gente está criando, por conta também de um contexto de crise mundial de saúde. A gente nunca pode deixar de esquecer, mas a gente vai tirando proveito desses momentos e criando e se aproximando de alguma forma, né? Festival literário aí da Estante Virtual, muito honrado com o convite. Poxa, obrigada. Com certeza, a gente faz desse momento, né, um pouco mais leve, na medida do possível, e a gente tem tentado aqui na Estante Virtual debater sobre cultura, sobre literatura, mas também falar de outras coisas, porque a gente acredita que a cultura e a educação, elas vão nos salvar, né? Então, a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. E hoje a gente vai começar falando especificamente sobre o Nordeste, sob o olhar de Jorge Amado, ele que completaria 108 anos na próxima segunda-feira. Ele nasceu no dia 10 de agosto, baiano, assim como você. Eu sei que que você tem uma relação com a obra dele, a gente vai falar sobre isso. Queria contextualizar a galera que, enfim, está entrando, falar um pouquinho sobre o Jorge Amado. Ele nasceu na Bahia no dia 10 de agosto, especificamente na fazenda Auricídia, em Ferradas, distrito de Itabuna. Ele foi um jornalista, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912, eu não falei o ano. Ele foi um jornalista, romancista e memorialista brasileiro, considerado um dos maiores escritores brasileiros e também um grande representante da ficção regionalista. Durante a sua carreira, ele publicou 45 livros, recebeu importantes premiações, como o Prêmio Camões, em 1995, pelo conjunto da obra, e foi eleito à Academia Brasileira de Letras em 1961. Enfim, muita coisa, né? Um escritor essencial na literatura brasileira.
E hoje eu vou receber o Aldri Anunciação para a gente falar um pouquinho sobre a obra do Jorge Amado, sobre como as representações que ele criava sobre o Nordeste. O Aldri, que é ator, dramaturgo, escritor, também é baiano, de Salvador, venceu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2013 e é autor da peça Namíbia Não. Obrigada, Aldri, mais uma vez pela sua presença. Vamos começar. Enfim, queria te perguntar por uma primeira coisa, que é a seguinte: você lembra do seu primeiro contato com o Jorge Amado? Você chegou a conhecê-lo, né, pessoalmente? Contextualizando, pessoal, assim, eu estou falando aqui diretamente do Rio Vermelho, né? Eu cresci nesse bairro aqui do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia, e é o bairro onde Jorge Amado tem a famosa casa dele. Eu cheguei aqui em 1980. Eu devia ter 4 anos de idade quando eu cheguei nesse bairro e cresci por aqui. Chegou uma época que eu fui tomando consciência de que eu era vizinho de um escritor famoso, né? Minha mãe sempre falava, olha, ali em cima mora um escritor. Eu moro na Rua Juazeiro. É uma região aqui do Rio Vermelho que as ruas têm os nomes das cidades da Bahia. Então tem a Rua Ilhéus, tem a Rua Itabuna, tem a Rua Juazeiro, Rua Lagoinhas. O Jorge, ele morava na Rua Alagoinhas. Essa casa está lá até hoje. Ela se tornou aberta para visitação pública, né? E a Rua Lagoinhas, ela é paralela à Rua Juazeiro. Então, assim, eu cheguei com 4 anos de idade, fui vizinho desse cara. Aos 10, 9 anos, assim, eu tive meu primeiro encontro com ele, porque eu acabei lendo o Capitães da Areia. E naquela idade, eu não tinha uma diferenciação, assim, da narrativa histórica e da narrativa ficcional. Para mim, tudo era real, né? A gente lia e a história, enfim, uma mente de criança. A gente sabe que o Capitães da Areia é uma obra bastante politizada, não é uma obra infantil nem juvenil, mas eu li esse livro com 10 anos de idade por conta da minha mãe, José Tildes, que falou, olha, o vizinho, então vamos prestigiar o vizinho, que mora ali em cima. Né? Dava para ver a casa dele da minha. E quando eu li, com esse olhar como uma narrativa factual, quase como se fosse um jornal, as histórias se passam pelas ruas de Salvador, eu reconhecia. Minha avó morava naquela região perto do Trapiche, realmente onde as crianças estavam. Então, imagine na cabeça de uma criança ler, sabe, referências da proximidade da casa da avó dele, e aí tem os personagens aí tem o Pedro Bala, Sem Perna, Volta Seca, tudo rondando por aquele lugar. E aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, porque nessa época eu morava metade do mês na casa de minha avó e metade na casa de minha mãe no Rio Vermelho. Então, eu passava 15 dias por lá, né, por essa região. E quando eu estava lá por minha avó, eu estava lendo, eu ficava procurando as figuras, é como se eu tivesse a possibilidade de ver aquela galera, os Capitães da Areia por ali, e nunca encontrava. Por que eu estou contando isso? Porque foi essa confusão, digamos, ficcional na minha cabeça que fez eu, aos 10 anos de idade, bater na porta do meu vizinho. E aí, só para te explicar como é que, só respondendo a sua primeira pergunta, eu bati na porta do Jorge Amado, aos 10 anos de idade, com o livro Capitães da Areia na mão, né, fazendo uma cobrança, dizendo, olha, minha avó mora perto desses meninos, mas sempre quando eu vou lá no encontro, o que está acontecendo? Um pouco nesse lugar. Ele me recebeu algumas vezes. E eu lembro que nesse primeiro encontro, em nenhum momento, ele virou para mim e falou o que era realidade e o que era ficção. Ele conversava como se tudo fosse real, né? Que o Pedro Bala existe. Na dimensão simbólica, ele conseguiu preservar na mente daquela criança que eu era a magia da ficcionalidade literária. Porque ele poderia quebrar tudo e dizer, Aldri, é tudo uma grande invenção. Só que não era, porque assim, o Nordeste, né, sob o olhar do Jorge Amado, não é assim, eu não considero um Nordeste criado. É um Nordeste retratado. Né? Se você pega a obra dele, você percebe que é, sei lá, estou aqui com Tenda dos Milagres. Você percebe não vou usar a palavra breviário, porque é muito religiosa, mas esse seria um breviário da nossa cultura.
né? Ele descreve as ruas a ponto de fazer com que uma criança, ao ler o livro, no caso a criança Audrey, identifique aquilo como real. Ou seja, eu penso que não existe uma criação desse Nordeste. Existe uma documentação desse Nordeste, de uma época, certamente, né? Mas é documental o trabalho dele. A literatura de Jorge, poderia arriscar dizer, que me perdoem aí os conceituais, né? Mas é documental, porque está tudo escrito, tudo guardado ali. E ele conseguiu, na verdade, não mentiu para mim em dizer que aquilo tudo não era realidade, era ficção. Ele falou a verdade. Audrey existe. Eu lembro que na época ele inclusive pediu uma ajuda de uma atriz da cidade, que era Nilda Spencer, que acabou sendo minha madrinha. Ele fez uma carta para Nilda, e eu dei para minha mãe, aí a minha mãe me levou lá para Nilda, a Nilda leu, e decidi então Nilda Spencer, que era uma atriz da cidade, que inclusive é uma personagem do Sumiço da Santa, né? A Nilda, ela é uma personagem, ele tem essa configuração para a gente ver como é uma documentação do Nordeste. As personagens, elas são muito imbricadas com a realidade. A Nilda, que me recebia, que cuidou de mim, assim, como madrinha no sentido artístico, ela era uma personagem do Sumiço da Santa. Assim como várias outras personagens, às vezes não exatamente com o mesmo nome, que foi o caso da Nilda. Nilda, ela era esse nome mesmo no Sumiço da Santa. Quem for ler, encontra. Você encontra figuras inspiradas em, né? Se você pega o Tenda dos Milagres novamente, que é a obra que eu queria recortar a nossa conversa, é inspirada no Manuel Quirino, né? Na figura do Manuel Quirino, que é um escritor daqui que também fazia uma espécie de literalizava assim a nossa cultura através dos seus breviários. Então, assim, só para início de conversa e respondendo a sua pergunta, meu primeiro encontro foi marcante, tá? Porque foi um primeiro encontro que depois eu encontrei mais 3 vezes, foi o primeiro de 3 encontros que tivemos. E esse primeiro encontro foi marcante no sentido de identificar ali, já de cara, uma pessoa que não faz essa diferenciação, e isso eu vi porque ele falou comigo, entre realidade e ficção. É tudo um substrato único da literatura. Maravilha. Eu acho muito legal você falar sobre essa questão dessas dificuldades de você estabelecer limites entre realidade e ficção, porque, na verdade, a realidade ela é super rica e acontecem coisas que são tão, às vezes, fantásticas que acabam se confundindo com ficção, né? Assim, não dá muito pra gente colocar em caixinhas. Eu acho que o Jorge faz isso muito bem. E eu acho interessante também de ressaltar para a galera que está assistindo que o Jorge Amado, ele foi um dos primeiros escritores no país a mergulhar nas escritas do Nordeste, como o Audrey falou, exaltando não só as crenças, os folclores e os costumes populares, mas também falando da realidade e denunciando certas questões que existiam nesses lugares, falando sobre conflitos sociais. Eu queria saber de você... Você já falou um pouquinho sobre como ele constrói essas narrativas sobre o Nordeste, mas na sua avaliação, que tipos de contribuição a literatura do Jorge Amado oferece para essas representações que são construídas sobre o Nordeste do país? Olha, a maior contribuição para ele, que eu acho que ultrapassa até a questão do Nordeste, é a ideia de encruzilhamento. A gente sabe que ele é de Exu, né? Assim, ele tem né, da encruzilhada. Na casa dele, de cara, você é recebido por um Exu, assim, que é uma figura da encruzilhada. Mas se você pega essa figura, né, da encruzilhada do Exu e traz para a nossa cultura brasileira, que é uma cultura totalmente encruzilhada, porque a gente é feito de povos diaspóricos, negros diaspóricos e brancos diaspóricos. Diaspóricos no sentido que são povos originados de outros lugares que chegaram aqui. A nossa ancestralidade é uma ancestralidade completamente cruzada, não é mesmo? Então, assim, eu digo que a grande contribuição dele para essa construção desse imaginário da cultura brasileira é justamente reforçar e deixar evidente para a gente que nós pertencemos a culturas encruzilhadas, de povos que vieram de fora, no caso dos negros, assim, os descendentes de africanos, né, misturados com os europeus,
e aí vem para o lado de cá e você se encruzilha. Especificamente do povo negro e dos outros povos também, ele constrói um imaginário, que é o imaginário relacionado ao real, que é o imaginário de assunção desse lugar. Perceba que todos os personagens do Jorge, eles têm essa aceitação desses dois lugares. Por exemplo, você pega o Sumiço da Santa, você tem Santa Bárbara e Iansã cruzadas. Você não tem somente um lado, o lado católico, né, da Santa Bárbara. Tem o lado católico da Santa Bárbara e o lado místico de matriz africana da Iansã, que é muito interessante isso, porque aí eu sempre quero cruzar com a vivência minha, porque eu acho que como eu estou trazendo essa ideia da encruzilhada, eu sempre frequentei a festa de Santa Bárbara, tá? Que fica ali no Pelourinho, acontece ali na Igreja do Rosário, que inclusive é um espaço de situação dramática de várias histórias de Jorge, uma igreja do Rosário dos Pretos ali no Pelourinho, sai ali a procissão, sobe o Pelourinho, né? Desce o conhecido ladeira da praça com os bombeiros, dá a volta pela Baixa do Sapateiro e retorna. É uma procissão muito pequena. É uma das festas populares de Salvador mais compactadas. Ela acontece só em um turno, para vocês terem uma ideia. Começa de manhã cedinho, termina quase 1 da tarde. Daí é só festa. Mas a procissão em si, ela acontece nesse lugar. Eu frequentei essa festa durante um bom tempo, porque minha avó também morava naquela região, como eu te falei, na região do Capitães da Areia, e sempre sabendo que era a festa de Santa Bárbara. Um belo dia ela falou, vamos para a festa de Iansã. Olha o cruzamento na cabeça da criança de novo, assim, né? Já era jovem. Minha avó, é Iansã ou Santa Bárbara? E aí ela explicando, né? Todas as técnicas de sobrevivência dos povos africanos para preservar a sua religiosidade, né? Num movimento de aglutinação ou de sincretismo religioso com o católico, que estava ali rezando para Santa Bárbara, mas no fundo, estava rezando para Iansã, sabe? Estava ofertando para Iansã, e as duas são vermelho, mas cada uma é uma. Mas claro, dentro do imaginário nosso encruzilhado, é uma coisa só. Então, assim, eu peguei esse exemplo, porque eu acho que toda a obra dele reforça esse lugar de que nós somos feitos de 4 caminhos diferentes. Se você entende que a encruzilhada ela propõe 4 estradas ou 4 caminhos diferentes, 4 saídas diferentes. E estamos legitimados em utilizar todas essas vias de saída, porque fomos criados e forjados a partir dessa confluência de cultura. Então, todos os descendentes dos espanhóis, né, têm a cultura espanhola, mas também têm a sua localidade brasileira, ou então uma mistura com um africano. E aí vai compondo aí esse jogo de 4 vias. Não vejo uma personagem de Jorge que seja uma personagem que utilize somente uma via. Nesse sentido, eu acho que ele compõe um Nordeste, que é um Nordeste que dialoga com o mundo. Eu não sei se isso explica, Yasmin, essa coisa de ser uma obra totalmente traduzida para diversas línguas. Talvez sim. Porque se ele valoriza justamente o ponto da encruzilhada, é óbvio que se uma pessoa da Espanha vai ler aquilo ali, aí vê Santa Bárbara, que tem uma relação com aquela região, então, você sabe, que está ali no Pelourinho, ela se identifica de alguma forma. Aí se você pega o africano, que, né, seja de algum país da África, porque são vários países, e lê e vê aquela constituição da cultura banto plasmada junto, né, num sincretismo aglutinador religioso com o católico, ele vai entender algo, porque está utilizando uma dessas vias da encruzilhada do Exu. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que ele compõe um desenho do Nordeste totalmente encruzilhado e nunca unívoco, uma via única. É exatamente o que ele foi, né? Filho de Exu. Com certeza, é muito legal. E uma outra dimensão, né, da obra dele, a gente começou falando sobre essa... Geralmente as pessoas dividem a obra de Jorge Amado, né, se é que a gente pode fazer essa divisão, porque, enfim, uma obra muito ampla, 45 livros publicados, mas frequentemente há essa divisão da obra dele em 2 fases. Essa primeira fase que a gente já falou, em que ele teria esse ar mais realista,
um tom, uma narrativa um pouco mais ideológica, até porque ele era bastante politizado, alinhado com os ideais do regime socialista, e ele denunciava por diversas vezes explorações sofridas pelos trabalhadores, seja no campo ou na cidade. Como é que você avalia essa primeira fase? Assim, vamos fazer tipo uma porque a gente vou depois te perguntar da segunda fase, mas para a galera que está aqui acompanhando, como é que você avalia essa primeira fase mais politizada, esse lado mais de denúncia social, que depois a gente vai ver que em livros publicados a partir de 40 isso vai mudar completamente? Olha, essa primeira fase é uma fase muito interessante porque tem dissidências ali dentro, né? Nessa fase. Se você pega Mar Morto, por exemplo, que é dessa fase também, ela vai para uma outra linha, mas aí tem Capitães da Areia, que é completamente politizada, assim, no sentido de denúncia, de expor feridas da sociedade. É o período também que ele está caminhando para se tornar deputado, de grande importância, né? Criando aquela lei que permite os cultos religiosas de matrizes africanas no Brasil. Eu acho assim, que essa primeira fase dele é riquíssima e é importantíssima para as fases seguintes, né? Porque eu acho que a obra dele nunca deixa de ser política, por conta dessa primeira fase mergulhada na politização, mergulhada na documentação, como eu gosto de me referir à obra dele, documentação cultural, né? Que aí inclui também o corpus também social daqueles cidadãos que estão ali dentro. Então, assim, essa documentação per si já é uma questão, já é uma postura política. Então, pode ser que ele abra mão, né, de um componente político completamente direto na sua literatura, mas nas outras fases ele não abre mão da composição política das personagens, porque elas existem enquanto cidadãos, né? Então, eu diria até que a fase política dele é a vida toda, mas especificamente essa eu acho muito rica e eu acho interessante porque é um jovem escritor ali buscando manter uma postura política, mas ao mesmo tempo completamente apaixonado pela forma, pela beleza, né? Vamos pegar a dissidência dele, que é o Mar Morto, que é um conto praieiro, assim, os contos beira-mar. Meu avô foi estivador também. Então, assim, você chega numa região praieira de Salvador, até hoje são muitas histórias, né? Você nunca vai saber se é mentira ou se é verdade, mas não importa. Mas, assim, são histórias que plasmam, assim como não importou para ele dizer que Capitães da Areia era uma ficção, para mim. Então, assim, é porque o importante é o que compõe aquela narrativa, né, da beira-mar. Por que aqueles causos, vamos dizer assim, são forjados ali naquele espaço? Né? Pode ser que seja algo que não aconteceu, mas é um conjunto de acontecimentos que se juntam e forma assim, uma realidade, expressa uma realidade. Então eu acho que essa fase política deles é muito importante e eu tenho certeza que essa fase política foi fundamental para ele poder passar para as outras fases, até quando ele rejeita algumas posturas pessoais políticas dele, quando ele começa a falar da ideologia. Mas quando eu leio, e eu sou sempre suspeito quando eu leio o Jorge, porque eu leio com um olhar muito pueril, eu leio com um olhar muito juvenil, assim, eu leio vendo aquele cara enorme, grandão, assim, na minha frente, porque eu sei que ele não era tão grandão, mas como eu era muito guri na época que eu vi ele, então eu leio nesse lugar. Eu acho que é fundante esse momento dele, assim, político, mas eu acho que vale sempre ressaltar que é um momento, a fase política, mas já denunciando o Jorge que ele seria nas fases seguintes, principalmente se a gente pega esse conto, essa narrativa praieira que é Mar Morto, né? E claro, sempre coloco, encruzilhando várias coisas. E eu acho que a questão política também é totalmente encruzilhada nessa fase dele, nessa fase que a gente chama, né, conceitualmente de política. Você não pode dizer ali, ele era comunista, né, nessa fase, a gente sabe, todos sabemos, mas você não consegue ler a obra e ver um manifesto comunista, por exemplo. Ou seja, até a parte política dele tem as ruas encruzilhadas. Até a parte política dele não tem uma via única. E isso é bonito, isso é muito bonito na obra dele, assim, porque é o componente literário muito mais à frente
de qualquer estatuto político que venha definir a sua escrita, né? Com certeza. Eu vi uma pergunta aqui, Yasmin, quais foram os livros que influenciaram a carreira do Alder? Foi a Gabi? Eu ia fazer exatamente essa, foi a Gabi. Foi ela mesmo. Eu acho massa esse tipo de pergunta, porque assim, claro, de cara, Capitães da Areia. Eu acho que Capitães da Areia, para mim, foi a obra que me jogou para o mundo da ficção. Seja como ator, seja como escritor, seja como dramaturgo, seja dirigindo uma peça. Eu acho que ali... Porque tem uma coisa também, né? Não foi somente a obra, é a obra com Jorge. É a obra com Jorge falando, olha, esses caras existem. Como existem? Como é que ele vira para me falar isso? Então, assim, ali para mim marcou porque eu até hoje escrevo ficção, produzo cena em teatro, pensando que aquilo ali pode ser mais real que a realidade. Então, Capitães da Areia me dá esse lugar, assim, de que o material que compõe a ficcionalidade é um material que é composto da nossa realidade. E se ele é composto em fragmentos da nossa realidade, por que ele não é real? Né? Conceitualmente falando, a ficção também é real. A outra obra que me marcou muito é Mar Morto. É uma obra assim, que eu li na minha adolescência. Sei que é uma obra da fase política dele, mas o Guma é uma figura que me marca muito, o Rufino, a relação dele com Esmeralda. Essa novela é muito, sabe, esse tom novelesco assim, dessa história é muito forte para mim, porque eu morava aqui no Rio Vermelho e ainda moro até hoje, olha só. E meu pai morava em Itapuã. Então são regiões de praia. Rio Vermelho hoje menos, mas ainda tem os pescadores. Eu vou lá. São os mesmos, assim, a mesma casinha de pesca onde Jorge comprava peixe é a mesma que eu vou lá comprar até hoje. E assim, os barquinhos, tem barcos ali, ó, que datam de anos. Então, assim, é uma região que você pode sentar e você percebe que Mar Morto, ela também documenta uma realidade. Se você lê Mar Morto e vai para ali para o Rio Vermelho comprar peixe e conversa um pouquinho com os pescadores, você percebe que a obra de Jorge, ela documenta. E meu pai morava em Itapuã, que também era uma região uma região praieira, né? Cantada aí por muita gente, por mas não era no Rio Vermelho, sim. Não sei, sua internet tá boa? A minha também, que girou aqui. Eu tô te Então, assim, ouvindo. Tá. então Mar Morto me marcou muito nesse lugar de trazer para... É como se fosse um grande conto, né? E a terceira obra que me marcou bastante, e que eu acredito ser a mais encruzilhada de todas, embora todas elas sejam, é Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres tem um lugar assim, que, para quem não leu ainda, assim, na época tinha os riscadores de milagres. Riscadores de milagres, assim, se você faz uma promessa, aqui na Bahia ainda é assim, né? Assim, ainda tem menos, mas ainda tem. Se você faz uma promessa, vai ao Bonfim, sabe? Pede na igreja, sei lá, Senhora do Rosário dos Pretos, pede algo, uma graça para sua vida, e essa graça é alcançada, ela quase sempre é denominada um milagre. Não importa, assim, o milagre não tem esse contexto de ser algo impossível de acontecer. Então, é um milagre que acontece. E aí você vai para os riscadores de milagres, que pintam, né, uma obra em homenagem a essa graça que você conseguiu, e aí você coloca essa obra numa igreja. Talvez a igreja que você é devoto, enfim. Então, tem esse espaço que é o Lídio Corró, esse personagem que é fantástico. Ele é um riscador de milagres, né? Ele é um cara que faz esse tipo de obra, né? Que plasma, olha só, que documenta o milagre em uma obra artística, que é um pouco o que o Jorge faz na literatura. E o bacana é que a história se passa nessa tenda que também é uma tipografia, onde Lídio Corró é uma gráfica, vamos dizer, que imprimia literatura de cordel, sabe? Jornais. Então, assim, é um espaço que tem o componente místico do milagre e, ao mesmo tempo,
tem esse componente ocidental da escrita, se a gente pensa, né? Que é a tipografia, que marca a palavra no papel, o livro. Então, assim, para mim é evidente que ele pensa, é um lugar encruzilhado. Enquanto em alguns outros países, o risco do milagre seria em uma casa e a tipografia seria em outra. Em Tenda dos Milagres, quando você tem Pedro Arcanjo, que é uma figura também que sintetiza todas esse encruzilhamento de cultura, é o negro que se chama de negro mestiço, né, que tem ali, que compõe a visualidade do brasileiro aglutinado em um só. Enquanto em alguns países seriam dois lugares diferentes, na obra de Jorge, a tipografia ocidental, ela acontece no mesmo espaço do riscado de milagres, ou seja, o místico, sabe? A emoção mística e a razão da palavra no mesmo lugar. Eu acho que é uma obra que me marca nesse sentido de me fazer, de me reconhecer enquanto nordestino e brasileiro. Uma figura que pode, sim, agregar numa mesma persona, no mesmo trabalho, numa mesma obra, diversas culturas diferentes, né? Então, eu diria que são essas três obras que me marcaram mais. Está registrado aí, mas quem perdeu, fica tranquilo, porque depois a gente vai fazer um post no nosso blog com as indicações do Aldrin, então fiquem ligados lá que tudo que ele está falando aqui de referência vai estar tudo lá anotadinho, tudo bonitinho. Quando você estava respondendo, a Carla _Alcar mandou uma pergunta aqui, e aí eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta para te fazer uma pergunta que eu tenho aqui. Ela tinha: qual personagem do Jorge Amado você mais se identifica? E aí eu quero saber com você justamente isso, né? Que a caracterização do povo nordestino, ela está amplamente presente na obra do Jorge Amado, você já falou muito sobre isso. E o livro Capitães de Areia, por exemplo, ele conta a história, né, de um grupo de meninos que vivem em um cais na Praia de Salvador, como você já falou, né, também. E aí eu queria saber de você, como é que você avalia a construção dessas representações? Você disse que você, como um jovem menino de Salvador, se identificou com os meninos, queria saber cadê eles, que você não via. Como é que você avalia a construção dessas representações e de que forma isso é feito por ele, né? Como que você avalia isso tudo? E, aproveitando a pergunta da Carla, qual personagem você mais se identifica? Olha, eu me identifico muito com o Pedro Arcanjo. E, assim, eu sou uma figura, assim, eu me identifico pessoalmente, falando, assim. Eu sou um artista que talvez tenha essa necessidade claro, de lutar muito pelos seus direitos, assim. Eu gosto de narrar muito as minhas inquietações, né? E eu acho que o Pedro Arcanjo, ele tem é um herói que tem essa gana de defender seus ideais e tem uma relação também com a academia que eu tenho muito hoje também. Eu não sei de onde vem essa vontade minha eu estou fazendo doutorado agora. Assim, minha mãe perguntou: para que um doutorado numa hora dessa? Eu falei: mãe, eu quero fazer um doutorado, eu quero defender uma tese. Eu quero defender uma tese, que eu tô com uma coisa na minha cabeça. E ela falou: você não pode defender essas teses na sua obra? Eu falei: pois é, a tese é justamente a relação das minhas obras comigo mesmo e com o meu entorno. E nisso tudo entra muita relação com as obras de Jorge e como ele plasma a nossa cultura na obra dele. Mas a personagem que eu mais me identifico é Pedro Arcanjo, porque ele tem esse embate também de ideias, né? Ele é um personagem muito racional e a batalha dele é muito direcionada para as autoridades, assim. Ele é uma figura que tem um discurso político muito presente e, ao mesmo tempo, ele é leve, sabe? Tem uma política no Pedro Arcanjo, que é essa política da defesa das religiões de matrizes africanas, que é lindo, porque você percebe que é o Jorge Amado político, né? Plasmado no que talvez, eu vou arriscar aqui dizendo, não sei se alguém já estudou isso, seria um alter ego dele, africano, né? Que seria essa figura que não é preto retinto, né? Mas que tem marcas
na sua visualidade, que identifica uma africanidade fortíssima, e ao mesmo tempo ele tem registros dessa aglutinação de misturas, né, que a gente vê nos países encruzilhados e diaspóricos como os nossos, da onde a gente, às vezes, é um país que a gente questiona o que é ser negro, né? Muita gente nasce não negro e vai se tornando negro ao longo da sua vida, e está muito em voga essa questão também no meio do movimento negro. Quando eu me descobri negro, né, eu acho que o arcanjo ele traz um pouco esse lugar dessa figura que está num lado e está do outro, e está aglutinado, né, num secretismo religioso ali dentro, além de trazer uma relação com a academia, um confronto positivo com a academia, que é um confronto que eu acho muito salutar, assim. Na academia eu confronto bastante, assim, eu me debato bastante com os pensadores, eu gosto muito de abrir os textos, as teorias. Então eu acho que esse personagem, com toda a ginga que ele tem, né, aprendida ali pelo mestre Budião, também personagem dessa história maravilhosa, e essa relação com o Lídio Corró, que tem uma tipografia, é um personagem que talvez que represente essa encruzilhada que eu tanto acredito que é a encruzilhada de referência cultural que o Jorge Amado nos aponta, e que é muito estudado também por algumas pessoas, como a professora Leda Maria Martins, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, que ela traz esse conceito do encruzilhamento da referência cultural. Então, acho que é bem nesse lugar, bem nessa estrutura. E reforça de novo, a plasmação da cultura nordestina em Jorge é muito na dimensão do cruzamento, na dimensão das diversas possibilidades culturais que esse personagem tem. Nunca é uma via única, nunca é só africano, nunca é só espanhol, nunca é só português. É um lugar, é uma terra que flutua, ou talvez a palavra não seja flutuar, mas que se firma bem na meiuca da encruzilhada. Esse confronto. E aí que eu acho que transcende para o Brasil todo. A gente pode ler a obra do Nordeste, pode pensar assim, o Sul também é assim, né? Com todas as suas confluências alemãs e italianas, enfim, dentro de uma terra que era indígena, que é indígena, não sei se o verbo é era ou é. Então, é isso, esse personagem. Pedro Arcanjo é a grande figura para mim. Maravilha. E você tocou num ponto super importante, né? Que é essa questão de das pessoas negras se entenderem como pessoas negras, né? Esse contato com... Eu acho que travou um pouco aqui para mim. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, é porque tinha travado aqui um pouco para mim, acho que era minha internet. Mas, enfim, todo esse movimento que é super importante das pessoas se entenderem como negras e terem orgulho, né, enfim, das suas raízes, buscarem a sua ancestralidade. E no seu livro, na sua peça, Namíbia Não, você fala justamente sobre isso, sobre essa questão dos homens negros que, eu vou contar um pouquinho da história para as pessoas, só uma sinopse super rápida, que após uma medida provisória que faria com que todos os homens de melanina acentuada fossem capturados e enviados diretamente para a África, né, em pleno século XXI, isso provocaria o revés da diáspora vivida pelo povo africano do Brasil escravocrata. E aí eu queria ver com você justamente isso, né, nesse calor do momento dessas discussões super importantes, urgentes, enfim, questões de antirracismo, e a gente pautar cada vez mais essas discussões. Quais paralelos você consegue fazer da sua obra com as representações que foram construídas pelo Jorge Amado, por exemplo, em Capitães da Areia, e se de lá para cá algo mudou para a população negra no país? Olha, eu penso que a literatura negra brasileira é tão rica, né? Assim, a gente sabe que são grandes os obstáculos forjados para um segmento negro da nossa sociedade. A gente cresceu, como eu te falei lá do início, desde a escravização ali, quando a gente veio para cá, né, navios negreiros, a gente criou técnicas de sobrevivência, é a grande palavra que eu tenho, né? Técnicas de sobrevivência, técnicas de manutenção de cultura,
técnicas de manutenção de tradição, né? Desde a questão religiosa, como a gente já passou pela Santa Bárbara e Yansan, que são personagens do Sumiço da Santa, até questões técnicas de sobrevivência na rua, né? A comunidade negra vive realmente uma tensão, né? A gente tem uma educação do tipo, olha, você precisa tomar cuidado, porque você pode ser confundido com um tal, você pode ser alvejado. E assim, então a gente sempre teve que lidar com esse estereótipo da banalidade do que é ser, né, do subalterno ou do cidadão que é delinquente, os aspectos do lombroso, né, que são os aspectos utilizados pela polícia durante uma época. No Tenda dos Milagres tem muito isso, né? Essa construção da imagem negativa do negro ou daquele que seria o delinquente. O delinquente teria traços, nariz grande, lábios grossos, pele escura, sabe? Essa constituição, né, científica do que é a negritude, que a gente vem desconstruindo aos poucos. Com certeza, isso tudo, para a gente, é muito caro. Quando eu falo a gente, a comunidade negra. Isso na obra de Jorge tem uma importância muito grande, porque hoje em dia existe a questão do lugar que fala. Assim, eu acho que talvez as obras de Jorge, se fossem feitas hoje, ela estaria em outro lugar, seria uma outra composição. Jorge abriu caminhos para o surgimento de grandes autores. Por exemplo, eu poderia arriscar dizer que eu escrevo por conta dele. Não sei se aquela confusão entre realidade e ficção que ele jogou na minha cabeça quando eu tinha 10 anos de idade provocou essa figura que gosta de plasmar a realidade através de ficção. Então, eu acho que ele é uma figura que interferiu muito no nosso imaginário e nas composições dos sujeitos negros nessa cidade, né? A valorização da negritude, o espaço. Claro, eu estou falando aqui da obra dele, não dos desdobramentos da obra dele. Que a gente percebe que os desdobramentos da obra de Jorge passaram por olhares outros que muitas vezes não representavam o que Jorge estava trazendo. Se a gente pega as páginas em que ele descreve a Gabriela, é uma coisa. E se a gente vê a Gabriela plasmada em outra linguagem, é outra Gabriela, né? Aquela Gabriela roliça, negra, que a gente vê no livro é bem diferente. Então, estou falando desse material que ele construiu. Eu acho que tem um componente ali que a gente pode entender como uma identificação de beleza, uma identificação de humanidade nessas figuras pretas na obra dele, um lugar de defesa muito bonita mesmo, política mesmo, uma postura. Não é à toa que ele leva isso para a vida política dele, quando ele vira deputado e cria a lei que permite o livre exercício da religião de matriz africana na Bahia, né, como deputado estadual, né, na Assembleia Legislativa daqui. Então, ele tem essa importância. Então, onde eu quero chegar? Namíbia não vem da cabeça dessa figura, desse menino que teve contato com Jorge, que leu as obras dele muito cedo e que tem uma leitura da obra dele num lugar até pueril, né? Eu não consigo ler Capitães da Areia, tudo bem que eu, hoje, mais tarde, lendo, eu vejo um outro, né, tem uma outra acepção, mas eu não consigo me desconectar da primeira vez que eu li, que foi naquele momento que eu li a obra como se fosse uma realidade, né? Então, essa interferência que ele tem na minha cabeça, porque você está buscando uma relação com a Namíbia, eu acho que fomentou muito a construção das obras que eu tenho escrito. Namíbia, Campo de Batalha, Mulher do Fundo do Mar, Memórias de uma Travessia Interrompida, são sempre obras que trazem um encruzilhamento, e no Namíbia você vê personagens encruzilhados. A gente vê dois primos completamente ocidentalizados, no bom sentido e no mau sentido também. Quando eles se veem obrigados a terem que voltar para a África, eles se perguntam também: que África é essa? É um impasse. Sim. Qual é o país que eu vi da África? São muitas Áfricas. Então, assim, qual o recorte que a gente pode fazer? Aqueles dois personagens em Namíbia se veem numa encruzilhada também. Porque eles se percebem assim: pô, mas eu sou brasileiro, mas e voltar para a África como? Eu volto miticamente dentro da minha constituição religiosa, mas eu quero ficar aqui, né?
você cultuar a sua ancestralidade significa o quê para um negro? Que ele quer se deslocar da sociedade como um todo? Não, de forma alguma. Ele quer ser aceito ali dentro, né? Valorizando a sua ancestralidade, assim como o outro também que está ali dentro, não negro, está ali dentro, constituído com sua ancestralidade, seja ela alemã, espanhola, italiana, japonesa, só para citar algumas das ancestralidades portuguesas, algumas das ancestralidades que compõem o povo diaspórico não negro no Brasil. Então, eu acho que se eu fosse encontrar uma relação do Namíbia com as obras de Jorge, estaria nesse lugar. Primeiro, do menino que encontrou Jorge novo e que deixou o menino confuso sem saber que é realidade e que é ficção. O menino não sabia que é realidade e que é ficção. E daí, ele, de uma certa forma, legitima a Audrey a contar a própria história ali dentro em Namíbia. Porque Namíbia, se a gente vasculhar, tem muito da minha própria vida. Tem muito da minha vida, dos meus diálogos com meus irmãos, sobre a nossa origem, que África nós viemos, como é que a gente pode descobrir esse lugar, qual é o rastreio que a gente pode fazer através do terreiro do nosso tio-avô, que meu tio-avô ele tem um terreiro. Será que é pelo orixá? Será que é o Oxóssi, que é da Nigéria? Então, assim, a gente passa por tudo isso. E são histórias bacanas que precisam ser narradas e, hoje em dia, elas devem ser narradas pela negritude. A negritude tem muita coisa para narrar na literatura. Daí, os nossos e as nossas escritoras negras e negros, nossa, tem muita história para a gente ler. Com certeza. Incontáveis, né, possibilidades de leituras de escritores e escritoras negras no Brasil. A gente tem vários livros disponíveis na estante. Depois vocês procurem. A gente também, no nosso blog, a gente tem procurado cada vez mais sugerir escritores e escritores negros. A gente, inclusive, fez recentemente um mês inteiro de sugestões, sugerindo essas leituras. Então, procurem lá no nosso blog, que está tudo disponível. Enfim, a gente está chegando aos últimos 10 minutos da nossa conversa, passou muito rápido. Passa rápido! Muito rápido. Queria ficar aqui 2 horas conversando com você, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas. Se a galera tiver perguntas também, enviem para a gente, que eu vou fazendo para ele, se a gente tiver um tempinho sobrando. Mas, enfim, vamos falar agora sobre a segunda parte, né, da obra do Jorge Amado, essa segunda fase, que, enfim, ele viajou por alguns países, né, como França, União Soviética, entre os anos 1948 e 1956, e aí voltou para o Brasil e publicou Gabriela Cravo e Canela, em 1958, enfim, sua obra mais popular, mais conhecida mundialmente, e outras obras também que foram super bem recebidas pelo público, mas nem tanto assim pela crítica, pelo seu caráter mais folclórico e, quem sabe, pitoresco. Como é que você avalia essa segunda fase, enfim, todas as adaptações, né, para o cinema, para a televisão, para o teatro? Realmente essa é a fase mais popular do Jorge. Como é que você avalia esse momento? Eu acho essa segunda fase, assim, eu acho que já dei uma pintada, assim, sobre o que eu penso dessa fase, né? Eu acho que é uma fase muito rica de Jorge, e, assim, mais até para leitura pessoal do que para o desdobramento. Eu acho que se eu tivesse o poder de fazer isso, eu faria toda uma releitura desses desdobramentos todos que foram feitos dessa segunda fase, tipo Gabriela. Eu faria uma releitura daquele material dele todo de novo. Que eu sempre acho que esse material ele foi desdobrado de uma maneira direcionada para o mercado. Então, assim, quando entra o mercado na jogada, é bem delicado, né, Yasmin? Porque aí o mercado começa a querer... Porque o mercado é narrativa, né? Vamos pensar que o mercado também é uma narrativa. Então, se ele está abraçando, né, uma obra do Jorge, dessa segunda fase, vamos pegar o Gabriela, que é a mais emblemática, para colocar no mercado, é claro que esse mercado vai querer escrever coisas ali em cima. É claro que esse mercado vai querer mercar de alguma forma. Então, assim, eu avalio que essa segunda fase dele, em termos de mercado, deveria ser completamente revista. Outros materiais audiovisuais deveriam ser plasmados a partir dessa fase do Jorge.
Outra coisa, tem uma leitura também delicada em relação à construção do universo feminino dessa segunda fase, né? Que também, às vezes, não dialoga diretamente com o pensamento sobre o lugar da mulher hoje em dia, nos dias de hoje. Então, é uma fase que você precisa ter uma leitura bastante datada, você tem que se transportar para aquele momento e entender, e aí não sei se ajuda esse termo que eu trago, de que a obra dele tem um aspecto documental e que retrata uma época. Se você tem essa concessão, a gente consegue ler a obra dessa fase com menos julgamento moral, social, né? Agora, nada impede que a gente possa também reler essa fase com julgamento moral, social dessa. Agora tem que ser consciente. Vou pegar e vou ler, né, a obra, vou ler Gabriela com o olhar do que seria o pensamento sobre a mulher hoje, o empoderamento da mulher hoje, né? Você pode fazer esse tipo de diálogo e é muito importante que seja feito também para a gente entender as atualizações. Mas isso não tira, para mim, a grandeza da literatura da época. O que é mais grave para mim é a leitura, o desdobramento dessas obras em outras linguagens feitos de acordo com o mercado. Isso aí me assusta muito, porque acaba que as pessoas veem um filme e pode pensar, isso é o Jorge, a visão de Jorge sobre essa mulher, ou sobre esse homem, ou sobre esse estrangeiro, quando na verdade não é. E nesse ponto eu acho um pouco injusto com o Jorge. Aí eu vou defender o meu vizinho. Aí é um pouco injusto com o meu vizinho, porque você acaba agregando valores ali que não são da natureza literária, né? Mas é dessa forma que eu vejo. Acho que é uma fase que precisa ser revista, totalmente refilmada, totalmente plasmada novamente nos dias de hoje.